Não sei se tu tá não pode falar. Agora? Agora sim. Vou falar do baixo mesmo. Vamos lá. Bem, prática de atividade física na terceira idade. Delimitação. A influência da atividade física na qualidade de vida de idosos atendidos em unidades básicas de saúde, UBS, na cidade do Recife. Problema de pesquisa. De que maneira a prática regular de atividade física influencia a qualidade de vida de idosos atendidos em unidades básicas de saúde? Hipóteses. Prática regular da atividade física está associada à melhora do bem-estar físico e mental dos idosos. Idosos que praticam atividade física regularmente apresentam menor incidência de doenças crônicas e maior autonomia nas atividades diárias. Objetivo geral: analisar os efeitos da prática regular de atividade física na qualidade de vida de idosos atendidos em unidades básicas de saúde. Objetivos específicos: investigar os tipos de atividade física mais praticadas pelos idosos, avaliar os benefícios percebidos pelos idosos com relação à saúde física e mental, identificar os principais desafios enfrentados pelos idosos para manter uma rotina de exercícios físicos. Muito bem, quem é que vai analisar essa? Eu estou vendo só Jéssica, Leandro e David falando. Só que na sala tem mais gente. Bora falar, pessoal. Bora participar. Quem puder, eu estou vendo aí, Jamile. Fala aí, minha querida. Fala aí, Marli, Stephanie. Stephanie já falou uma coisinha também que eu sei. Ninguém. Ficou todo mundo assim agora mudo. Eu sei. Estou por aqui, professor. Eu estou esperando alguém. Alguém. Se ninguém quer falar, eu falo, né, Leandro? Eu estou esperando escreverem. Quer falar, Leandro? Marli está dizendo, fala, Leandro, fala tu, Marli, mulher. Vai, Leandro, ela fala, fala aí. Para mim, o problema de pesquisa tá legal, uma pergunta boa em relação à delimitação do tema. Em relação às hipóteses, eu não escolheria a primeira, ou eu faria a junção, ou eu ficaria com a segunda. Porque aí ele já traz ideias do tipo, idosos que praticam atividade física regularmente apresentam menor incidência de doenças crônicas e maior autonomia nas atividades diárias. Isso é uma coisa muito visível. Para quem tem idosos dentro de casa ou quem convive com pessoas idosas, já tem uma ideia bem legal com isso. A questão da fisioterapia e exercício é bem importante. Aí o objetivo geral que ele botou aqui, que era analisar os efeitos da prática regular, né, das atividades físicas na qualidade de vida dos idosos atendidos em unidade básica de saúde. Essa parte aqui, o que é que ele vai fazer? O que ele vai isolar o quadro apenas para as unidades de saúde? O problema ele especifica bem. Ele está falando ali, ó, influenciar a qualidade de vida de idosos atendidos em UBSs. Pronto, Unidade de Saúde Básica do Recife. Aí tá bem não tem legal. o que fazer, não. Não, aqui tá bom. E como ele está falando de incidência crônica, de doenças crônicas e autonomia na atividade diária, então automaticamente tem que estar relacionado. Veja, o problema está aqui em unidade básica de saúde. O que é que uma pessoa vai fazer vendo o trabalho que é feito na unidade básica de saúde? Ela tem que analisar a questão de doenças, né? Isso. Então, como você colocou aí, Leandro, eu acho que juntar seria melhor. Sabe? Aí,
Porque não dá para ter duas hipóteses, só pode ser. Só pode ser um, né? Exatamente. Pode dar uma reelaborada, juntar aqui, tá? Mostrar aqui idosos que praticam atividade física regularmente, né? Apresentam Então, uma incidência, maior autonomia e, consequentemente, uma melhora no seu bem-estar físico e mental. a hipótese, mas aí nesse caso, né? Idosos que praticam atividade física regularmente apresentam menor incidência de doenças crônicas e maior autonomia nas atividades diárias. Isso aí já seria o resultado, né? Já seria Não, não é informação. isso. Ele está afirmando, porque, veja, quando eu afirmo, eu vou comprovar. Então, a Justo. hipótese é uma afirmação. Ok. Entendeu, David? Você Uhum. afirma e você vai mostrar por A mais B o que você está dizendo. Veja, é como o Leandro disse, todo mundo sabe disso. Agora, como é que isso acontece dentro de uma unidade básica de saúde? Esse é o diferencial dessa pesquisa. Você entendeu o que eu quero dizer? Todo mundo sabe que eu mesma, minha mãe melhorou bastante com a ajuda de um fisioterapeuta. E minha mãe é idosa, tem mal de Parkinson, tem Alzheimer agora, mas se não fosse atividade física, ela ia acamar, porque o Alzheimer ele degenera. Então a gente está tentando dar autonomia para ela ainda de andar, que ela não estava conseguindo mais andar direito, não. Estava conseguindo mais fazer nada. Ela até apareceu hoje, está bem famosa, aparecendo no Instagram do preparador físico dela. Uhum. Então, Então, nesse assim, caso, a hipótese ficaria assim, né? A prática regular da atividade física está associada a menor incidência de doenças crônicas, maior isso, autonomia nas atividades físicas e, consequentemente, a melhora do bem-estar físico e mental dos idosos. isso, perfeito. Arrumou bem, certo? Então, uma hipótese só. Até aí está tudo bem. Aí, agora, aí o objetivo geral, como você leu, David, analisar os efeitos dessa prática na qualidade de vida dos idosos atendidos em unidades básicas. Aqui é bem geral, certo? Aí, agora, o específico é para dividir aqui. Dividir como? Dividir os passos do objetivo geral. Então, investigar os tipos de atividade física mais praticadas, avaliar os benefícios percebidos pelos idosos em relação à sua saúde física e mental. Eu já discordo um pouco. Por quê? De que maneira? Eu vou só avaliar o que eles perceberam? Ou eu vou avaliar, eu vou fazer uma análise do quadro de saúde deles, um antes e um depois? Tudo bem que aqui isso vai estar na metodologia, mas assim, como é que eu vou avaliar os benefícios que foram percebidos por ele? Cara, porque eles vão dizer, eu estou melhor, agora estou andando mais, não sei o quê, eu estou menos ansioso. Tudo bem. Mas aqui, avaliar esses benefícios percebidos pelos idosos ficou complicado aqui. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí, aqui, identificar os principais desafios enfrentados pelos idosos para manter uma rotina de exercícios físicos. Isso não está dentro do objetivo geral. Não está. Investigar os tipos de atividade física mais praticadas, beleza. Que aí eu estou vendo quais são as práticas que eles estão fazendo. Mas eu tenho que ver de que maneira, porque eu coloquei lá na minha hipótese, que eu estou dizendo que é a menor incidência de doenças crônicas. Certo? Como é que eu vou avaliar isso? Vocês estão entendendo, não? Porque isso é importante de colocar. Sim, sim. Eu entendi, só que ficou um pouco confuso para mim, porque a senhora disse agora que os objetivos específicos ele tem que integrar algo que ele já tenha dentro do objetivo geral. Isso. Ele não pode Aí, ficar fora do veja, escopo, né? aqui tem assim, analisar os efeitos da prática regular de atividade física, certo? Aí Sim. aqui tem, embaixo, objetivo específico. O terceiro, identificar os principais desafios enfrentados pelos idosos para manter uma rotina de exercício físico. Você acha que isso se encaixa no geral? Não. Você está entendendo? Porque, no geral, o verbo de ação aqui é analisar, né? Ele não tem nada em relacionado à identificação. Não é isso. Não é o verbo. Ah, É
quando ele fala do desafio enfrentado pelo idoso para manter essa rotina. Esse não é o objetivo dele. Entendi. O objetivo dele é mostrar por A mais B, é isso que eu estou querendo bater assim, bem muito na cabeça de você. Mostrar por A mais B como é que esses exercícios, quais são os efeitos dessa prática regular. Você entendeu? Eu tenho que mostrar os efeitos, quais são os resultados dessa prática regular nessa melhoria dessa qualidade. Eu tenho que estar ligada ali na minha hipótese, é isso que eu estou querendo dizer. Se você não presta atenção ao seu objetivo geral, você pega coisa que não tem nada a ver. Eu vou botar um objetivo específico, porque disseram que tem que ter pelo menos os 3. Mas só que o terceiro não tem nada a ver. E o segundo, avaliar os benefícios. Até posso fazer isso. Avaliar os benefícios percebidos pelos idosos com relação à sua saúde física e mental. Eu posso até ver, mas eu falei lá em cima sobre doenças crônicas. Como é que eu vou medir isso? Vocês entenderam, não? Professora, a senhora pode repetir aí por que o terceiro não está alinhado com o geral? Pelo seguinte, porque eu estou dizendo que uma prática regular de atividade física melhora a qualidade de vida do idoso. Mas aqui embaixo eu boto identificar os principais desafios enfrentados pelos idosos para manter uma rotina. No caso, tem que ser algo ligado à prática regular de atividade Isso. física, né? Isso. Então, essa parte aí, em questão de identificar os desafios, ela está fora, né? Ele tem que investigar a parte da prática em si. Isso. Como é essa prática, como ela ocorre. A gente poderia colocar o que Como é aqui? que ela reduz? Como é que o idoso, a praticar regularmente a atividade dele, reduz? Por exemplo, já que ele está falando de saúde mental, como ele reduz a ansiedade, que pessoa de idade tem muita ansiedade, como ele melhora a qualidade do sono. São essas coisas. Pronto, então a gente poderia botar aqui, identificar. Como é o nome agora? Jesus escapou. Eita. Vai sair, vai sair. Meu Deus! Identificar os principais efeitos positivos em relação à prática de exercícios praticados pelo idoso diariamente ou algo do tipo. Foi algo rápido que eu pensei aqui, acabou fugindo, mas a palavra não era essa. Veja, quando ele fala de avaliar os benefícios percebidos, né, pelos idosos, ele está colocando uma, mas isso só pode deixar a pesquisa um pouco, como é que eu diria, um pouco muito, como é que eu diria, não muito técnica, certo? Eu estou falando do objetivo específico 2. Sim. Veja, vai ficar uma coisa muito empírica, o idoso chegar e dizer, não, olha, eu era assim, sabe? Mas assim, se eu vou analisar na unidade básica de saúde do Recife, eu vou pegar a ficha daquele idoso, ver se ele tem alguma doença, se ele tem algum problema, e se houve uma melhora. Eu vou ter que analisar isso aqui, ele não coloca aqui. Ele está vendo, querendo ver na unidade básica de saúde? Sim. Eu vou medir. Vocês estão entendendo? Quer dizer, por isso que a pesquisa ela precisa de ter uma boa organização para ter um bom teor metodológico. Entenderam? Entendi. Então, assim, quando a gente pensar nessa parte aqui, a gente tem que pensar em tudo, e no objetivo específico. É por isso que eu estou discutindo com vocês isso aqui. Eu estou mostrando para vocês qual é o problema para vocês, quando forem fazer o projetinho de vocês, o que vocês já estão fazendo, ou o que vocês estão analisando isso aqui com bem calma. Porque tem que estar tudo ligadinho assim, sabe? Entendeu, Leandro? Entendi, professor. Pronto. Então, Ju, passa o outro aí. Professora, Esse aqui, oi. queria voltar, por favor, Ju? Se pode voltar? Só para uma questão. Sim, pode não. Ju, volta aí, por favor.
Nesse segundo tópico, eu colocaria avaliar o benefício percebido pelos... Peraí, vamos lá. Avaliar... Tá aí, né? Escrito dessa forma. Avaliar os benefícios percebidos pelos idosos em relação à sua saúde física e mental. Mas eu colocaria como avaliar o impacto de cada tipo de atividade física em relação à saúde mental e física desses idosos. Porque aí a gente teria uma visão Sim, não só do benefício que os idosos tiveram, mas a gente teria a visão de quais exercícios têm um impacto, quais impactos determinados exercícios têm para idosos com determinadas doenças ou determinadas comorbidades exato, exato. Por exemplo, a pessoa é rastreadas. diabética, aí faz uma determinada atividade física, tem uma que serve mais, outra não serve, então já ficou mais organizada, é isso que eu estou querendo dizer, está muito genérico, está muito genérico. Era isso mesmo, professora, que eu ia dizer. A gente pode ir para o outro, David? Sim, por favor, era só isso mesmo que eu ia falar. Ok, ok. Passa aí, Ju, por favor. Esse daí, eu coloquei, como é um pouquinho maior, aí eu coloquei aqui. Educação para a equidade de gênero, caminhos para reduzir a desigualdade de gênero na tecnologia a partir da educação básica. Esse não botou, botou assim e depois botou problema. De que maneira a inserção de práticas educacionais livres de viés de gênero no ensino médio pode contribuir para a redução da desigualdade de gênero na área da tecnologia? Certo? Então, aqui o tema é equidade de gênero, e depois ela bota a inserção de práticas educacionais livres de viés de gênero pode contribuir para a redução da desigualdade de gênero na área de tecnologia, ok? Então, a ideia é que as pessoas não... tecnologia é só para homem, não é para mulher, né? Desfazer esse estigma, né, associado de que a mulher não tem condições de fazer ou de desenvolver tecnologia. Ok? Passa aí, Ju. Se for o caso, a gente diminui o slide. Objetivos gerais. Investigar de que forma a educação sem viés de gênero, aplicada no ensino médio, pode reduzir a desigualdade de gênero na tecnologia. Os específicos. Compreender como o viés de gênero no ciclo escolar impacta em escolhas e aspirações para o futuro profissional de meninas e jovens. Identificar boas práticas educativas que favorecem a equidade de gênero na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Discutir possíveis caminhos para uma educação emancipadora que incentive a presença de mulheres na tecnologia. Então, o geral, né, o geral é investigar de que forma essa educação, né, seja aplicada, pode reduzir essa desigualdade. Esse é o geral. O específico é compreender como é que esse impacta nessas escolhas para um futuro profissional de meninas e jovens, identificar boas práticas que favorecem essa equidade e discutir possíveis caminhos. O que é que vocês acham? Eu achei que está bem relacionado com o geral. Tá, não tá? Eu também achei. Eu também achei. Eu também achei. Entendeu? Também achei. Porque aqui, quando ela bota no específico, vai compreender como é que isso impacta nas escolhas, até porque existe, a pessoa até explicou, né? E o que existe é que muitas vezes, pela questão do estigma, né? Pela questão de uma educação, muitas vezes, como é que eu diria? Ela não é clara, mas ela é meio que fica nas sublinhas, sabe? Aquela coisa assim de que tecnologia é mais para homem, faz com que as mulheres elas não optem pela área de tecnologia por não se acharem capazes, sabe? Então, isso aqui é mais ou menos assim, olha, isso é uma resposta, olha, essa educação, assim, sem esse viés de gênero, aplicada no ensino médio, pode reduzir essa desigualdade. Então, como é que isso impacta nas escolhas Professora, das meninas? Entendeu? Pela tecnologia.
como é que essas boas práticas, identificar boas práticas, discutir possíveis caminhos para essa educação que incentive a presença de mulheres na tecnologia. Então, tem 3 específicos aí relacionado aqui ao investigar. Talvez o verbo não esteja tão bom, pode ser mudar aqui o verbo, eu concordo, sabe? Porque não seria só o caso de investigar. Mas pode falar mais, eu acho que você, David, que ia falar. Pode falar que você é da área de tecnologia, fica à vontade. Poderia voltar, por favor, lá para o problema? Sim, volta aí, Ju, por favor. O tema, né, educação para a equidade de gênero, caminhos para reduzir a desigualdade de gênero na tecnologia a partir da educação básica. Ok. Aí vem o problema. De que maneira a inserção de práticas educacionais livres de viés de gênero no ensino médio pode contribuir para a redução da desigualdade de gênero na área da tecnologia? Então, eu achei que esse problema ele está muito generalista. Por quê? Quando ele fala aqui de que maneira a inserção de práticas educacionais livres de viés de gênero no ensino médio pode contribuir para a redução da desigualdade de gênero na área da tecnologia. Então, assim, essa é um viés, né, essa questão do viés de gênero, vai ter um impacto direto em todas as áreas, não só a área da tecnologia. Então, se a gente falar da área da tecnologia em si, talvez eu, eu não sei se teria alguma outra forma de abordar, porque é, esses impactos, né, do viés de gênero na educação, ele vai para até mesmo, por exemplo, né, até na temperatura que a sala tem, que a sala tem. Até a temperatura ambiental mesmo que a sala está tem questão de viés de gênero, que o corpo feminino e o corpo masculino têm duas percepções de ambiente, de temperatura que é totalmente diferente e que para um é confortável, mas para outro não é, né, determinada temperatura. Então, eu acho por isso que eu acho que está um pouco generalista nesse sentido. Talvez tenha problema. Não, David, o que tu achou generalista? Eu não concordo, não. E, por exemplo, eu achei, né, claro, nessa é a minha opinião, que nesse problema ele está dizendo que ele quer saber o quê? Eu entendi que nesse problema ele tá querendo saber quais são as maneiras que práticas educacionais no ensino médio, e ele foi bem específico, no ensino médio. Ele quer saber quais são as formas de meninas serem impactadas no ensino médio. Porque talvez não tenha, enfim, o que ele está supondo aí é que não tenha tanto incentivo para que meninas sejam inseridas ou almejem essa área. Então, o problema, ele está dizendo, qual é a maneira, de que maneira a inserção de práticas pode diminuir a desigualdade? Eu não sei, não. A ideia é isso, é de que maneira essa prática educacional pode ajudar a reduzir essa desigualdade, porque a desigualdade na tecnologia ela é grande, entendeu? São poucas as mulheres que entram para a tecnologia, estão começando agora. Então, é mais ou menos assim, eu estava até sorrindo, né? Porque a gente já falou uma vez sobre isso, sobre essa questão de desigualdade de gênero, né? E estava mostrando a questão no futebol, por exemplo. Tem mulher que não, tem a própria mulher, não vai assistir a mulher jogando bola, né? Não vai para um jogo de futebol feminino. A própria mulher não vai, prestigia. Então, assim, por que isso? Porque isso é uma cultura, isso é uma educação que tem esse lado. Então, assim, de que maneira essa inserção, essas práticas, elas podem contribuir para reduzir, ou seja, ajudar as mulheres a investir mais na tecnologia, trilhar por esse caminho. Eu acho, né, na minha, assim, talvez o problema pode ser melhor escrito, como você aí está dizendo, né? Por exemplo, você podia escrever assim: quais são os impactos da implementação da educação livre de estereótipos de gênero no ensino médio para a promoção da equidade de gênero na área da tecnologia, por exemplo, né?
Ou como práticas educacionais sem viés de gênero no ensino médio podem ajudar a reduzir essa desigualdade na tecnologia. Então, são mais ou menos assim a ideia do problema, tá? E a forma como a pessoa trouxe. Eu acho que ficou adequado, entendeu? Pelo menos eu achei. Nesse projeto, nesse caso, nesse trabalho aí, que a pessoa fez, eu achei que ficou direitinho, entendeu? Pelo menos até de todos os que eu peguei, esse foi um dos mais organizados. Ah, pode ficar melhor? Pode, claro, mas para um primeiro momento, atendeu. Diga, Stephanie. Eu acho que eu entendi o que David quis dizer. E eu acho que esse trabalho tá bom, não tem muita coisa do que mudar. Mas quando ele diz sobre educação e ele foca mais na questão do ensino médio, eu acharia que ele poderia ser mais amplo. Eu sei que no ensino médio tem aquela coisa de você decidir o que você quer fazer, o que você quer cursar, né? Tá ali perto, né, de entrar em universidade, quem quer. Mas eu acho que poderia começar a implementar isso nas escolas ou em outros lugares bem antes. Mas, enfim, eu não achei que Assim, não mas foi aí, analisado. Stephanie, você me permita só uma coisa, já para não esquecer. Tanto você quanto o David ia falar uma coisa, que é assim, a gente precisa, como pesquisa, também delimitar. Sim. Sim, Entendeu? sim, Então, sim. assim, a gente vai ver no ensino médio e ainda vai delimitar mais ainda, porque aí a gente talvez tenha que ver ensino médio de tal lugar, porque como é que a gente vai saber? Aham. Entendeu? Então, quanto mais a gente delimitar metodologicamente, depois a gente vai falar sobre metodologia na próxima semana. Metodologicamente, a gente vai saber exatamente o que a gente tem que fazer, Sim. entendeu? É tipo ter um objetivo central. Não Isso, pegar de várias coisas, porque aí fica várias informações e não isso. tem, Não como é que tem pode, como. Exatamente. um pensamento enxuto sobre Isso, algo, né? é porque assim, se você não delimitar, Stephanie, você não tem como pegar metodologicamente e colher e apresentar bons dados para a sua pesquisa, entendeu? Alguém vai dizer, ah, tá, mas como é que você vai fazer? Você vai ver onde isso? Em que faixa de ensino? Vão ser em todas? Como é que você vai pegar isso daí? Como é que você vai descobrir? Entende? Sim, sim. Você vai pesquisar então experiências que pessoas viveram e já escreveram, tá? Beleza, mas você tem que fazer um recorte. Isso é uma questão metodológica. Você está entendendo? Entendi. E na próxima aula nós vamos falar sobre metodologia, mas agora eu já estou dizendo a vocês, olha, cuidado com a linguagem, cuidado com os verbos, cuidado com os problemas de pesquisa, porque eu vou colocar no grupo para vocês fazerem a fase 1 do projeto de vocês, tá? Vocês vão ter que elaborar um problema, um objetivo geral, um objetivo específico. Ah, professora, eu já tenho, então coloca lá. Ah, eu já tenho isso, porque eu já tenho meu projeto, eu já fiz, tal, tudo bem. Coloca lá para a gente ver como é que tá. Então, essa é a ideia. E eu gostei, assim, da participação. Estou achando a turma, assim, por isso que eu estou falando menos, estou botando para vocês analisarem, porque é isso, a gente vai construindo, fica melhor do que eu ficar falando aqui o tempo todo, né? Meu trabalho aqui é de Com intervir certeza. e de facilitar o processo de aprendizagem, e também aprendendo com vocês, né? Ai, que bom, Marli, que você está gostando. Eu queria ouvir mais sua voz. Queria ouvir mais sua voz, Marli. Boa noite, gente. Boa Eu noite. também estou gostando muito, porque todo mundo está interagindo e ninguém fica com vergonha de se expor. E por que você não se expôs? Não, porque eu estou feita esponja hoje, só para assimilar. Eita, que saída de mestre! Ai, muito boa. Olha, a ideia é essa, é que todo mundo possa falar aquilo que acha, porque quando você está analisando, você está colocando, está todo mundo aqui aprendendo, tá? Inclusive eu também. Então, quando eu coloco uma coisa, eita, não tinha observado isso. Eita, isso aqui. Então, está todo mundo aqui construindo coisas, entendeu? Essa é a ideia, tá? Então, professora, mas eu acho que eu não consegui me expressar direito. Eu entendi, de fato,
Tá bem construído o problema, tá bem escrito, tá bem conciso. Mas eu acho que eu quis falar mesmo foi a questão do viés de gênero. Viés de gênero, esse termo, viés de gênero. Eu acho que ele está um pouco generalizado. Só para você tirar a palavra viés de gênero, talvez fosse interessante. Aham. Eu coloquei, o que é que podia ser reescrito aqui? Poderia se colocar isso como uma educação, né, livre dessa questão de gênero, né? Uma educação mais voltada assim, independente, isso aqui é assim, isso aqui é assado, mostrar, incentivar. Então, isso, de alguma maneira, de algum jeito, pode fazer com que as pessoas enxerguem a tecnologia melhor, né? Uhum. Entender uma mudança na sociedade, porque às vezes o pessoal diz, eu vou contratar essa menina, não, porque eu prefiro homem para fazer aqui meu serviço de programação. Uhum. Você está entendendo? Sim, Pronto, sim. vou dar um exemplo. A empresa do meu irmão precisou, porque meu sobrinho ele é dessa área, e ele estava trabalhando para meu irmão, só que ele estava estudando no César e o César contratou ele, porque ele sempre se destacou lá. E ele precisava de alguém, mas não me pediram uma menina do campus, não. Me pediram um menino, um rapaz. Vocês estão entendendo? O meu irmão disse para mim que queria um rapaz. Aí eu falei com Ju, aí Ju falou com um colega dela, que inclusive foi meu aluno, né? E ele está trabalhando lá para meu irmão. Então, isso é só um exemplozinho assim, Uhum. pequenininho. É por isso que tem muitos incentivos, esses programas de afirmativos, né, para inserção, porque você sabe assim, que tem essa preferência, né? Então, tem empresas que até trabalham com essas vagas afirmativas para poder ser incluída na cota. Então, assim, para você ver que tem que ter incentivo para poder ser inserido, né? É verdade. Então, o problema aqui, como você colocou, David, é escrita mesmo. Dá uma melhorada nessa escrita. Só isso. Então tá, minha gente, são 20h35, foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula, nós teremos aula, e na aula seguinte vai ser assíncrona, porque vocês sabem, tem gente que não é daqui, mas aí na semana seguinte é São João, né? É impossível a gente estar de folga, tá? Então, eu coloquei lá na programação, coloquei como aula síncrona. Professora, eu já até tenho algumas etapas dessas daqui que eu já estava prevendo desde da semana passada. Aí depois eu gostaria que a senhora olhasse. Eu não ia colocar hipótese, só que eu percebi com os textos anteriores que a senhora colocou aí que ficou mais claro para mim, pelo menos entender o restante do trabalho. Na minha cabeça é assim, vai ser a apresentação do meu TCC. Então, quando a banca bater o olho, já vai ficar mais claro do que eu estou querendo falar para ela. Pronto, perfeito, Apresentação. perfeito, Aí perfeito. eu gerei duas hipóteses, vou tentar ver qual que se encaixa melhor. Aí, Isso. se a senhora quiser, eu compartilho o meu TCC com a senhora, o documento, ou eu envio. A senhora que sabe Não, que... você vai fazer assim, olha, Leandro, você vai fazer assim. Tem a primeira parte agora, que é a fase 1, eu vou colocar lá. Aí você coloca a fase 1, Tá certo. problema, tal, tal, tal. Aí vai ter a fase 2, aí você coloca o restante lá. Quando é que você vai Bom, defender seu TCC? bem, é para defender agora no final, quase no final de julho. Pronto. Então, daqui para lá, eu acredito que vai ter a oportunidade de você depositar ele todo. Eu dou uma olhada e aí já falo para você. Depois dê uma olhadinha. Eu tô Vai lá bem, na sala de aula, dê uma olhadinha no cronograma que eu estabeleci para ver se dá para ser antes. Porque, se for o caso, eu dou uma olhada nele todo antes, não se aperrei, não. tá bom. Eu tô rushado com isso porque a professora quer que eu apresente agora desse período para aproveitar os concursos que vai vir. Eu não ia apresentar esse período, eu ia apresentar o outro, porque eu já queria fazer a apresentação e já modelar o meu projeto de mestrado. Mas aí tudo certo, não tem. Calma, Leandro, vai devagar. Devagarzinho, senão eu vou Tá bom? E o Santa é de barro. É verdade.